Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque a gente vai conversar sobre audiobooks. Que nessa semana eu escutei em duas plataformas diferentes e eu achei que seria bacana comentar aqui porque eu aproveitaria e falaria sobre a experiência de ouvir os audiobooks e também falar um pouco das plataformas e também comentar sobre esses dois livros que foram dois livros que eu adorei, que foram dois livros que bem divertidos de literatura brasileira. E o que aconteceu foi o seguinte, semana passada, se eu não me engano, a Companhia das Letras, ela disponibilizou o audiobook do Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, pros parceiros, né? E como eu nunca tinha tido a experiência de ouvir um audiobook de verdade, quando eu falo audiobook de verdade, é que é o seguinte, alguns livros eu já escutei com a Alexa narrando, ou seja, eu baixava o livro no Kindle, pedia pra Alexa ler. Se você não sabe disso, acho que é uma boa, porque às vezes, por exemplo, você tá fazendo alguma coisa, você tá tão entretido que você quer continuar sabendo, mas às vezes você não pode, né? Ou às vezes se você não tem costume de ler no ônibus, você bota ali pra ler, né, você baixa o livro, a partir do momento que você baixa o livro no Kindle, ele já entra no seu aplicativo da Alexa, que você pode baixar no seu celular, computador, etc. E você pede pra ela narrar, e ela narra, assim, numa velocidade que você escolhe, etc e tal. Mas como eu falei pra vocês, é uma narração robótica, ele não é um audiolivro, é um dispositivo que está lendo pra você. Enfim, já aconteceu isso comigo, eu escutei um livro inteiro, assim, dessa maneira, com a Alexa lendo, porque eu tava trabalhando, só que era um trabalho muito manual, um trabalho muito, tipo, desgastante de rasgar papel, etc. E aí eu escutei As Perguntas, do Xixi Ernesto, que aliás é um livro que eu gosto muito, tem um vídeo dele aqui no canal. E até que enfim, né, depois de muito tempo, tive a oportunidade de ouvir um audiobook de verdade. E, gente, é uma experiência muito bacana. Bom, eu vou começar falando sobre o primeiro que eu vi, né, que é então Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que foi publicado pela Seguinte. E, assim, esse livro, né, vou falar um pouco sobre o livro, depois vou falar sobre a minha experiência de ouvi-lo. Esse livro, ele tem uma coisa, assim, muito fofa, é um livro juvenil, tá? Que é encantador, assim, porque a gente vai acompanhar o Lucas, que é um rapaz ali de 20 anos, que mora em Natal, né, que é a capital do Rio Grande do Norte. E o Lucas faz faculdade de publicidade, etc, e tal. Ele tá ali meio vivendo a sua vida, né, se descobrindo os prazeres da vida adulta, saindo e tal. E o ponto de partida do Enquanto Eu Não Te Encontro é quando o Lucas e o melhor amigo dele, o Eric, eles vão pra uma boate que está abrindo ali, uma boate gay, enfim, uma boate LGBT, etc. E lá o Lucas acaba tendo um infortúnio, né, com um cara que derruba um negócio na calça dele, ele fica todo sujo. Só que esse cara que derruba álcool na calça dele, deixando ele meio arrasado, assim, na festa, é um puta gato, assim, que é o Pierre. E, gente, a gente vai acompanhar um pouco da relação do Lucas e do Pierre. E eu adorei esse livro, tipo, sei lá, 40% do livro eu passei com um sorrisão no rosto, porque o que acontece eu não sei como é o livro escrito, porque eu não tive a oportunidade de olhar, de contemplar, assim, a escrita. Mas a forma como o Pedro narra a história do Lucas é muito interessante, porque o Pedro, ele é do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu acho que o Pedro, ele nasce no Ceará e vai morar no Rio Grande do Norte, mas enfim, não sei bem como é a trajetória dele. E ele tem um sotaque, e a forma como ele vai falando as gírias, assim, e eu sou de Fortaleza, é muito legal, porque eu me senti tão reconhecido, e eu falei assim, cara, quando eu era adolescente, eu gostaria de ter um livro como esse, sabe? Gostaria de ter lido um livro como esse, que é tão bacana, porque, assim, primeiro que quando eu era adolescente, nem tinha tanto livro YA no Brasil, sabe? Tipo, nem tinha, quanto mais passado no Nordeste. Enfim, foi uma experiência muito legal, um romance muito fofo, um romance muito gostoso. O Pedro narrando o livro dele é muito performático, várias cenas você bola de rir, porque a forma como ele vai colocando a voz ali naqueles personagens é muito divertida, é muito engraçada. E assim, foi uma experiência de ouvir muito bacana, porque eu ouvi muito rápido, assim, qualquer momento que eu tinha livre, eu tava lá ouvindo, sabe, sei lá, na hora do almoço, colocava o fone, me desligava de tudo, no ônibus, enfim, em casa, acordava cedo pra ouvir, tipo, eu comecei a ouvir ele num dia, terminei no outro. E assim, eu não consegui parar de ouvir, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, eu adorei. Assim, é um livro muito leve, muito divertido, tá? É um livro que eu recomendo muito pra vocês presentearem, ou caso você seja adolescente, ler, porque é um livro sobre
não só descoberta, mas também sobre coisas que todo mundo passa na vida, independentemente do gênero, independentemente da região, enfim, eu acho muito, 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 muito legal. Acho sim, adorei a narração do Pedro, adorei a forma como ele insere alguns temas que são importantes ali para ser pensados, né, principalmente pelo pessoal mais jovem. E assim, foi uma leitura muito agradável, né? Uma escuta muito agradável, no caso. Eu adorei, recomendo fortemente, mas assim, é um romance adolescente, gente. Então vão ler com o coração de adolescente, com aquela coisa assim, ingênua de 15 anos, tá bom? Porque, enfim, algumas coisas pra alguém, sei lá, de 20 e tantos anos ali naquele livro já não vai fazer tanto sentido. Mas enfim, se você vai ali com seu coração aberto, um romance adolescente, você vai adorar, uma comédia romântica divertidíssima, deliciosa, muito bonita, muito bem narrada, né? E acredito que muito bem escrita. Enfim, recomendo demais. Muito obrigado, Companheiras Letras seguinte, por ter disponibilizado o audiobook. Eu adorei a experiência. E aí, embalado pelo fenômeno do Enquanto Eu Não Te Encontro, eu decidi testar a Audiobook, que é uma plataforma de audiobooks também, né? Eles fazem muitos livros originais em audiobook, tem podcasts originais também, é uma plataforma bem bacana, assim, e bem completa nesse aspecto. Enfim, eles têm narração de jornal e todas essas paradas que eu acho muito bacana, e também de acessibilidade, etc. E aí eu vi que na Audiobook tinha o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso. E eu decidi assim, vou testar aqui também, né, já tô nessa vibe, vamos lá ouvir. E aí eu ouvi o Tudo Pode Ser Roubado, narrado pela própria Giovanna Madalosso. E, gente, que livro divertido, que livro bacana, que livro... Nossa, esse realmente, assim, eu já fiquei embalado pelo Enquanto Eu Não Te Encontro, com Tudo Pode Ser Roubado, assim, eu fui engolido pelo livro. Eu não consegui parar de ouvir, só que com Tudo Pode Ser Roubado, eu consegui pegar o livro físico e aí li em algumas partes no livro, né, e o resto eu escutei em audiobook. E assim, gente, a narrativa da Giovanna é uma narrativa muito engraçada, muito sarcástica. O Tudo Pode Ser Roubado, a gente vai acompanhar a história da Rabudinha, que é uma garçonete ali, é uma moça de 20 e tantos anos, que trabalha como garçonete num restaurante ali na Paulista, em São Paulo. E a Rabudinha, ela tem o costume de sair com os caras para roubá-los, mas não é aquele roubo tipo, vou te roubar, passa tudo, nem nada disso. Ela vai, transa com esses caras, e lá no meio da transa, né, ou depois que a transa termina, ela acaba afanando alguma coisa da casa desses caras, e vai vender então ali num brechó de luxo, né, e nesse brechó de luxo trabalha a Tiana, que é a dona desse estabelecimento, e a Rabudinha tem uma relação de amizade com a Tiana. Elas vão ali, uma vai ensinando uma coisa pra outra, a Tiana vai ensinando pra Rabudinha quais são as peças mais valiosas, etc e tal. E o que vai acontecer o ponto de partida do Tudo Pode Ser Roubado é quando a Rabudinha, ela recebe uma visita no restaurante que ela trabalha, de um cara propondo para ela roubar um negócio. E ela fala assim, como você sabe que essa é a minha profissão? E a partir daí, a gente vai ter uma investigação, né, sobre qual vai ser a relação do Biel, que é esse cara misterioso que aparece ali pra Rabudinha, e como é que ele descobriu isso. E também a gente vai acompanhar a Rabudinha entrando ali num plano para roubar a primeira edição do Guarani, né? E, assim, gente, é divertidíssimo. É a história de dois vigaristas, no bom estilo, assim, é um Bonnie e Clyde, só que contemporâneo, sabe? Tipo, que se passa em São Paulo. Muito legal. E assim, eu bolei de rir em diversas partes. A narração da Giovanna Madalosso no audiobook é excelente, a voz dela é muito boa, é uma voz aveludada, assim, uma voz elegantérrima, que você fala assim, uau, sabe? Tipo, muito legal. O livro eu achei, assim, muito legal. Eu não consegui, eu fiquei curioso pra saber o que diabos ia acontecer com esse roubo. E assim, narrativamente falando, o Tudo Pode Ser Roubado, eu li o Sweet Talk, eu não lembro se tem vídeo aqui pro Sweet Talk no canal, pode ser que tenha, não lembro mesmo. Mas eu achei o Tudo Pode Ser Roubado melhor, assim, porque eu acho que o Sweet Talk, ele é um livro que ele começa muito alto e depois eu acho que ele vai, tipo... Mas eu gosto do final do Sweet Talk, eu acho que o livro todo é muito bom. Foi uma leitura que eu gostei muito, eu gosto muito da narração da Giovanna Madalosso, como eu falei, não só a voz dela, mas também a voz literária dela, né, no texto. Mas o Tudo Pode Ser Roubado, ele tem uma coisa de que ele é muito fechadinho e o senso de humor
ali da Giovanna, eu acho que ele tá mais apurado, sabe? E assim, os personagens eu acho que eles são mais cativantes, não tem como você não ficar envolvido ali com os dilemas da Rabudinha, da Tiana, do Biel. Enfim, eu gostei muito do Tudo Pode Ser Roubado, assim, foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura, assim, que eu recomendo muito pra todo mundo, porque é um livro super fácil de ler, é um livro super delicioso, é um livro que desce super bem, seja em e-book, seja em e-book é ótimo, seja em audiobook, seja no livro físico, e, enfim, eu gostei demais mesmo do Tudo Pode Ser Roubado, fiquei assim, muito fofo. Fiquei um pouco triste quando acabou, porque eu fiquei... vocês vão entender quando vocês lerem, né, ou se vocês já tiverem lido, vocês vão entender porque eu fiquei triste com aquele final, mas enfim... Tudo bem, né, vida que segue. E foi isso. E agora, né, dito passado, falar sobre esses livros que eu tive a experiência de ouvir em audiobook, falar um pouco sobre a interface, né, do Pedro Ruas, né, a interface dos aplicativos que eu vi. O do Pedro Ruas, eu ouvi pela Google Books, né, Google Play, acho, enfim, Google Audiolivros. Eu gostei muito, né? Eu gostei muito da interface, né? E das configurações, etc. Gostei muito também de como você baixa o livro, ele salva, enfim, você, sei lá, tá sem internet. Você dá uma pausa nele e depois você volta, ele tá no mesmo lugar. Enfim, gostei muito disso, eu adorei a interface. Só que eu tenho um problema não só com o Google Livros, como também com a Audiobook. E nos dois aplicativos, acho que essa é a minha única ressalva dos dois, ele não tem uma pesquisa muito boa, então assim, você tem que cavucar muito para conseguir achar os audiobooks ali. Então assim, no caso do Google, né, se eu fosse comprar algum ali, eu ficaria meio perdido, porque, tipo, é difícil, você não consegue acessar pelo celular, no computador também não é lá a coisa mais fácil do mundo, então, assim, eu acho que seria muito bacana, porque tem muita gente que tá cansado de ler e quer ficar ouvindo historinha, seria ótimo para as pessoas consumirem essas literaturas, enfim. No Google e no e-book eu achei muito complicada a interface de procurar os livros, enfim. E acabou que eu fui encontrando, enquanto eu não te encontro, acabei por conta da parceria com a companhia, o da Audiobook foi meio que na sorte, assim, fui clicando, procurando, vendo alguma coisa que me interessasse, e aí caindo tudo pode ser roubado. Em comparação com o Audiobook e o Google, eu acho que a única diferença da Audiobook, no sentido de que eu acho que o Google é melhor, é a questão da velocidade. Eu escuto rápido, porque meu pensamento é rápido, e isso não tô me gabando assim, meu pensamento é rápido, não, mas é porque quando eu tô na rua, assim, que foi o momento que eu tava escutando esses audiolivros, tipo, sabe? Então, assim, na Google Books, você consegue ajustar a velocidade na medida que você quer. Na Audiobook, você só consegue, tipo, 1.25, 1.50. No Google, você consegue, tipo assim, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1. Enfim, mas são umas questõezinhas assim, mas também nada que atrapalhe, adorei a experiência. Convido vocês também a fazerem essa experiência. Eu sei que, tipo, muita gente tem ressalvas com questões de audiobooks e com muitas razões, e tem gente que tem ressalvas também com e-book, mas eu sempre acho bom a gente experimentar, porque, por exemplo, é uma nova maneira de consumir livros, e é uma maneira que pra mim funciona. Tudo bem, não vai funcionar com todo mundo, mas eu acho que vale a pena pelo menos a experiência de, tipo assim, vou tentar pra ver no que vai dar, sabe? Até porque agora todo mundo também tá na vibe podcasts, então acho que vale a pena, vale muito a pena, assim. É isso, gente, fico muito feliz de estar trazendo um vídeo diferente, né? Porque os outros geralmente... Tudo bem, é um vídeo de conversa, mas... essa é uma conversa diferente, porque eu não tô falando só sobre um livro específico, eu tô falando sobre todo um tema, blá, blá, blá. Vocês entenderam, né? Eu já tô me enrolando todo aqui, porque é difícil, né? Eu tenho o costume de gravar um vídeo de e depois, enfim, mas é isso. Bom, eu tô me enrolando muito, eu tô já ficando perdido aqui, eu também já tô cansado, porque no final do dia a gente tá assim, morto. E é isso, fica aqui a dica, convido vocês a experimentarem as duas plataformas, né? Tem muita coisa bacana, tem muito livro interessante, tenho certeza que se vocês entrarem nas duas, vocês vão encontrar